Uma das grandes diferenças entre o futebol brasileiro e os demais é que, enquanto em outros países os principais clubes raramente passam de 2 ou 3 grandes, por aqui quase todos os estados possuem times importantes. E uma das consequências disto são as enormes rivalidades regionais que surgiram. E é exatamente por este motivo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual a maior rivalidade de cada estado do Brasil. E para começar, vamos ao Distrito Federal. Na capital do país, o grande clássico é entre o Gama e o Brasiliense. O Alviverde foi criado no ano de 1975, enquanto o Brasiliense só surgiu 25 anos depois, no ano de 2000. Por isso, da década de 70 até os anos 90, o Gama teve uma forte rivalidade com o Brasília, com quem dividia os títulos do território federal. Mas assim que o Jacaré surgiu, tudo mudou. Isso porque o Brasiliense teve um início avassalador. Em apenas 5 anos de existência, entre 2000 e 2005, o clube conquistou 2 campeonatos distritais, a Série C de 2002, a Série B de 2004, também foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2002 e já tinha conseguido chegar à Série A do Brasileirão. Como você pode ver, foi um crescimento absurdo. Ao mesmo tempo, o Gama havia vencido a Série B de 98 e entre 1999 e 2002 ficou 4 temporadas na Série A do Brasileirão. E foi neste ótimo contexto do futebol de Brasília que surgiu o Clássico Verde-Amarelo, o maior de todo o DF. Lá se vão quase 80 confrontos, com uma vantagem em vitórias para o Brasiliense. Porém, nas disputas diretas pelo título do Distrito Federal, quem leva vantagem é o Gama, com 4 conquistas em cima do seu rival contra 3 do Brasiliense. E do DF nós vamos para o Mato Grosso do Sul, onde o clássico não é muito conhecido. Por aqui as equipes mais tradicionais é o Esporte Clube Comercial e o Operário Futebol Clube. E o jogo entre os dois é o Grande Clássico Sul-Mato-Grossense. Ambas as equipes são da capital Campo Grande, e geralmente os seus jogos acontecem no Estádio Morenão. O Operário foi fundado em 1938 e é o maior campeão do estado com 13 títulos. Já o Comercial veio 5 anos depois, em 1943, e é o segundo maior campeão com 9 estaduais. Os dois rivais já decidiram o título sul-mato-grossense 12 vezes, com o Alvinegro tendo ampla vantagem. Eles venceram 8 vezes, enquanto o Colorado conquistou 4 vezes o título sobre o rival. O Clássico Comerário já foi disputado mais de 200 vezes, com o Operário levando vantagem também nas vitórias. Os clubes possuem as 2 maiores torcidas entre os times locais, e lá no passado era comum ver o Estádio Morenão lotado em dia de clássico. No vizinho ao norte, o Grande Mato Grosso, sem dúvidas o time predominante no momento é o Cuiabá, equipe na primeira divisão brasileira desde 2021. Em nível estadual, o Dourado é ainda mais dominante. O clube venceu 11 dos últimos 14 campeonatos mato-grossenses. Porém, o Cuiabá é muito jovem, foi fundado apenas em 2001. Logo, o maior clássico local ainda não envolve o Auriverde. Também na capital do estado, Cuiabá, fica o Misto Esporte Clube, uma equipe de 1934 que dominou o futebol por aqui por muitas décadas. E nesta outra cidade, Várzea Grande, que fica nos arredores da capital, vem um outro time importante, o Operário, criado lá em 1949. O confronto entre estas duas equipes é conhecido como o Clássico dos Milhões, o maior de todo o Mato Grosso. Os times duelam desde os anos 50, e ao todo já ocorreram mais de 260 embates de um confronto muito equilibrado. O Misto é o maior campeão do estado, com 24 títulos, enquanto o Operário de Várzea Grande conquistou 12 troféus. Talvez o auge deste clássico foi em 1979, quando as equipes se enfrentaram pela primeira divisão do Brasileiro. Na época eles chegaram até a segunda fase do Campeonato Nacional. Toda esta história no passado trouxe muitos adeptos para os clubes. Há algum tempo atrás, o clássico entre Operário e Misto sempre atraíam grandes públicos. Não é à toa que ficou conhecido como o Clássico dos Milhões.
O próximo estado é Rondônia, onde o futebol foi amador entre 1945 e 1991. Neste período, o Ferroviário e Motoclube protagonizaram o grande clássico local. Porém, com a profissionalização em 91, tudo mudou. Tanto que hoje os dois antigos rivais estão afastados do futebol. Assim, vários outros clássicos são candidatos à principal de Rondônia. Porém, o mais lembrado costuma ser entre o Ji-Paraná e o União Cacoalense, que realizam o clássico da BR. Uma curiosidade é que nenhum dos dois clubes é da capital Porto Velho. O Ji-Paraná é da cidade de Ji-Paraná e o União Cacoalense é da cidade de Cacoal. Ao todo, já foram mais de 50 confrontos, com a vantagem de vitórias ficando com o Ji-Paraná. Agora, na disputa direta pelo título rondoniense, eles estão empatados. Em 2001, o Galo da BR levou o campeonato, e em 2004 foi a vez da Raposa da BR dar o troco. De Rondônia eu vou para o Acre, onde da mesma forma sabemos pouco do futebol local. Em Rio Branco, capital do estado, existem dois clubes em foco. O primeiro deles é o Rio Branco, fundado lá no ano de 1919, e o segundo é o Atlético Acreano, que surgiu 33 anos depois, em 1952. Mesmo com esta grande diferença de idade, os dois times são os grandes rivais locais. O Atlético tem 9 títulos acreanos, enquanto o Rio Branco é simplesmente o maior clube da região, com 49 troféus estaduais. São 35 taças a mais que o segundo colocado. Infelizmente, eu não achei quase nenhuma informação sobre o confronto direto entre essas equipes. Apenas posso citar que fora do estado estas equipes se enfrentaram algumas vezes pela Série D, e quando jogam, o principal estádio usado atualmente é o Florestão. Ainda nos estados menos famosos, este é Roraima, onde a grande rivalidade fica por conta de Baré Esporte Clube e Atlético Roraima. O Atlético foi criado no ano de 1944 por um grupo de famílias tradicionais de Boa Vista. Porém, 2 anos depois, em 1946, algumas destas pessoas dirigentes do clube, descontentes com alguma situação, resolveram sair e fundaram o Baré. Ao longo destes quase 80 anos de clássico, a dupla se tornou os maiores campeões do estado. O Atlético tem 17 taças e o Baré tem 29 troféus. Assim como no caso do Acre, por aqui eu também não achei muitas estatísticas. O que se sabe é que desde 2010, nenhuma das duas equipes venceu mais o campeonato roraimense. E em 2024 o Baré nem sequer participou do campeonato estadual. Enfim, nestas 2 últimas décadas, quem vem dominando o futebol local é o São Raimundo, principal time da era profissional de Roraima. Agora é a vez de irmos para o Amapá, que assim como a maioria dos estados do norte, teve o futebol amador até meados da década de 90. Naquela época quem dominava o futebol local eram 2 clubes históricos, o Macapá e o Amapá. Porém, após os anos 90, na era profissional, as coisas mudaram muito e novas rivalidades surgiram, como por exemplo Trem versus Ipiranga e o Ipiranga contra o São José. Aliás, este último é considerado por muitos o maior dos clássicos atuais. O Pitbull da Amazônia é de 1946, já o Clube da Torre surgiu em 1963. Conhecido como Derby Macapaense, este duelo ocorre desde os anos 70. Em questão de títulos, o São José tem 6 estaduais e o Ipiranga coleciona 10. Porém, este mesmo Ipiranga atualmente está sem divisão nacional. Já o São José é pior ainda. Desde 2015, nem o estadual o clube consegue jogar. A próxima parada é no jovem estado do Tocantins, um território que foi criado apenas em 1989. Por isso, as suas rivalidades ainda estão em formação. Provavelmente a mais relevante por aqui seja entre o Gurupi e o Palmas, os 2 maiores campeões do estado. O Gurupi tem 6 troféus tocantinenses. Já o Palmas é o maior campeão do estado com 8 títulos. Este confronto tem poucos dados registrados, mas o máximo que as duas equipes já conseguiram foram algumas poucas participações no Brasileiro da Série C. Agora, no grande estado do Amazonas, ultimamente o futebol vem sendo dominado por 2 equipes jovens. Um deles é o Manaus, que nos últimos anos tem sido soberano no campeonato estadual. Dos últimos 8, a equipe conquistou 6.
A outra equipe é o Amazonas, que conseguiu um feito raríssimo para uma equipe do estado: jogar um Brasileirão da Série B. Porém, tradicionalmente, o confronto histórico amazonense é entre Rio Negro e Nacional, conhecido como o Clássico Rio-Nau. Tanto o Nacional quanto o Rio Negro foram fundados no mesmo ano, em 1913, e estes clubes centenários vêm se enfrentando há mais de 110 anos. Já foram contabilizados mais de 300 jogos, com o Nassa levando vantagem nas vitórias. Outro fator a favor do clube azulino é a sua dominância em títulos estaduais. Eles conquistaram 43 amazonenses, enquanto o rival alvinegro vem em segundo com 16 títulos, uma diferença enorme de quase 30 taças. O auge do duelo Rio-Nau foi nos anos 70, época em que chegaram a disputar a elite do Brasileirão. Nacional e Rio Negro são donos das maiores torcidas do Amazonas, e dos anos 60 até os anos 80 era normal ter 40 ou até 50 mil torcedores durante o clássico. Hoje em dia o Nacional está sem divisão brasileira, enquanto o Rio Negro joga apenas a segunda divisão estadual. Nosso próximo destino é o estado do Piauí, onde a grande rivalidade fica por conta de River e Flamengo, dois clubes com nomes famosos e que dominam o cenário estadual. O River Atlético Clube é o recordista, com 32 títulos piauienses. Em segundo vem o Sport Clube Flamengo, com 17 taças. As duas equipes são da capital teresina, e o clássico entre eles é mais conhecido como Rivengo, confronto que já ocorreu mais de 360 vezes desde o ano de 1948, e a maioria das informações dão a vantagem de vitórias para o River. Infelizmente hoje as coisas mudaram. O River de vez em quando joga a Série D, e o Flamengo está na segunda divisão do estado. Agora vamos para o vizinho estado do Maranhão, onde o futebol é bem mais forte. O grande jogo local fica por conta de Sampaio Corrêa e Motoclube, que fazem o chamado Superclássico Maranhense. De forma oficial, eu achei pouco mais de 300 confrontos entre as equipes, mas também vi várias informações que jogam este número para mais de 600 partidas. Enfim, neste período os dois clubes venceram vários títulos e ganharam muita torcida. O Bolívia, por exemplo, é o maior campeão de todo o estado, com 37 títulos maranhenses. Já o Papão vem em segundo, com 26 conquistas. Em finais diretas entre as duas equipes, equilíbrio total. Foram 31 decisões, com 15 títulos para o Sampaio e 16 para o Motoclube. Fora do estado do Maranhão, quem brilhou mais foi o time boliviano. Eles já venceram a Copa do Nordeste em 2018, a Série D em 2012, a Série C em 1997 e a Série B em 1972. Como eu citei agora há pouco, Sampaio e Motoclube têm as maiores torcidas locais. No estadual de 1998, por exemplo, as duas equipes colocaram mais de 73 mil pessoas no estádio Castelão, em Teresina. Este é o estado do Rio Grande do Norte, e aqui o grande clássico é disputado entre ABC e América. O ABC foi criado em junho de 1915, e menos de um mês depois, em julho de 1915, o América também foi fundado. O famoso Clássico Rei acontece há praticamente 100 anos, e lá se vão mais de 550 partidas, com vantagem de vitórias para os alvinegros. Agora, em confrontos diretos pelo título estadual, a vantagem fica com o time alvirrubro. Foram 28 decisões, das quais eles venceram 15, e o ABC venceu 13 vezes. Em números gerais, o América conquistou o estadual 38 vezes, enquanto o ABC coleciona 57 títulos do Campeonato Potiguar, o que faz do clube o maior campeão do mundo de uma mesma competição. Bem, fora do Rio Grande do Norte, o Mecão já levou a Copa do Nordeste em 98 e a Série D em 2022. Por sua vez, o ABC venceu a Série C de 2010. Vamos voltar novamente para o Centro-Oeste, mais precisamente no estado de Goiás. Por aqui o futebol é bem mais forte que os estados já citados até agora. O que muitos não sabem é que a grande rivalidade local não é entre Goiás e Atlético, mas sim entre Goiás e Vila Nova. Este jogo é conhecido como Derby do Cerrado e é considerado o maior clássico de toda a região Centro-Oeste. As duas equipes foram fundadas no ano de 1943, em uma época em que os maiores times do estado eram o Goiânia e o Atlético.
Porém, durante os anos 70, 80 e 90, esmeraldinos e colorados cresceram muito, dominando não só os títulos locais, como também ganhando muita torcida na região. O confronto entre Vila e Goiás já ocorreu mais de 320 vezes, com uma grande vantagem de vitórias para o time alviverde. Agora, falando em decisões diretas valendo o título, Goiás e Vila fizeram 10 finais do estadual e 2 finais da antiga Copa Centro-Oeste. No goiano, tudo igual, com 5 títulos para cada clube. Já no regional, o Goiás venceu as 2 finais. No geral, o Tigrão tem 15 títulos goianos e 3 brasileiros da Série C. Enquanto isso, o time esmeraldino é o maior campeão do estado, com 28 conquistas, além de ter conquistado uma Copa Verde em 2023, 3 Copas Centro-Oeste e 2 brasileiros da Série B. Todo este grande histórico deu ao Goiás e o Vila Nova, respectivamente, as maiores torcidas entre todos os clubes locais do Centro-Oeste. São milhões de adeptos que, sempre que possível, lotam o lendário estádio Serra Dourada. No estado do Pará, assim como em Goiás, o futebol é muito tradicional. Por aqui, a grande rivalidade é entre o Remo e o Paysandu, conhecido como Clássico Rei, ou simplesmente Repá. O clube do Remo foi fundado em 1905 e o Paysandu 9 anos depois, em 1914. Muitos dizem que esta rivalidade começou em 1915, quando os clubes ainda eram amigos e dirigentes do Remo convidaram o Paysandu para uma partida amistosa. Porém, a diretoria bicolor teria respondido o convite com insultos e, mesmo que mais tarde tentasse reconsiderar o confronto, foi a vez dos azulinos devolverem as ofensas. Lá se vão praticamente 110 anos e mais de 770 jogos, que faz deste confronto talvez o clássico mais jogado de todo o mundo. A maioria das informações que eu consegui dão ao Remo uma vantagem em vitórias sobre o Paysandu. A dupla é tão dominante no Pará que dos 112 campeonatos já disputados, eles levaram 97. São 50 troféus para o Paysandu e 47 para o Remo. Agora, de forma direta, eles se enfrentaram nada mais nada menos que em 62 finais. Mais uma vez, a vantagem é a azulina. Foram 33 conquistas sobre o rival bicolor, contra 29 do Papão. Enfim, falando de títulos de forma geral, o Remo venceu 3 títulos do Norte, a Copa Verde de 2021 e a Série C de 2005. Já neste quesito, o Paysandu é dominante, com as conquistas da Copa Norte de 2002, 4 Copas Verde, 2 brasileiros da Série B e a importante Copa dos Campeões em 2002. Se tem uma coisa pela qual Remo e Paysandu são conhecidos, é por suas torcidas, com certeza as maiores da região norte. São milhões de apaixonados, que sempre estão presentes tanto em seus estádios locais, quanto também enchendo os 53 mil lugares do estádio Mangueirão. Enfim, pessoal, vocês viram que o vídeo ficou muito grande, por isso eu vou fazer uma parte 2. Mas me diz aí, você conhecia todas estas rivalidades? Antes de sair, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima!